Então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas oficinas e agora vamos ter a apresentação de parte do plano de negócios da equipe composta pelo Renan Okada e pelo Carlos Cordeiro. O projeto deles é o Karen. Então vamos direto lá aos itens que vocês vão apresentar, que é a partir do O 456, né? 456. Vamos lá. Descrição dos produtos e serviços da empresa. Beleza. Então, já iniciando sobre a descrição do serviço ou produtos na Karen. A Karen pretende lançar um aplicativo, primeiramente disponível para Android e depois para iOS. Essa aplicação, por sua vez, disponibilizará um serviço de delivery para distribuidores que a empresa deseja promover. Dentre as funcionalidades, se encontra um cadastro de empresa, por exemplo, a criação da conta do cliente por conta própria. A própria empresa que quer utilizar o serviço de delivery para ela vai se cadastrar por conta própria, um cadastro totalmente gratuito, o processo de cadastro em si. Autenticação por meio do cadastro criado. Procura com filtros de fornecedores disponíveis através do aplicativo, porque quem vai fornecer entregas são fornecedores que vão se cadastrar no aplicativo. Montagem de carrinho de pedidos, criação de pedidos pré-definidos visando agilizar o processo de compra. Programa de fidelidade com descontos, visualização do histórico de pedidos, rastreio e notificação dos pedidos, consulta do histórico e estatísticas de venda para os fornecedores, ou seja, os fornecedores que estão lá vendendo, estão promovendo os seus produtos além do aplicativo, eles vão ter estatística de venda, um dashboard, histórico de vendas, assim como também os clientes, que são as distribuidoras, vão ter um histórico para constar também. Contato com o fornecedor por chat dentro do aplicativo, podendo ser feito antes, durante e após a compra. Programa de feedbacks e avaliações dos fornecedores que os clientes podem constar a realizar, ou seja, os clientes que são as distribuidoras vão poder avaliar os fornecedores que elas estão comprando. Seção de sugestões de melhora e avaliações do aplicativo, que pode ser acessada tanto pelos fornecedores quanto pelos distribuidores. O serviço disponibilizado garante transparência para os distribuidores e clientes, visto que os fornecedores que desejam ser encontrados por essa plataforma devem passar por um processo de aprovação que confere a segurança no momento de realização do pedido para a distribuidora, sem contar na facilidade do uso por conta de tudo estar presente no aplicativo, podendo ser acessado por dispositivos móveis, feito da melhor forma para o usuário, sendo simples e objetivo. O download do aplicativo, o cadastro da distribuidora que quer utilizar o aplicativo, o cadastro do fornecedor são todos gratuitos. Contudo, é cobrada uma taxa de comissão proporcional ao número de vendas do devido fornecedor no valor do pedido realizado, trazendo um diferencial da Karen perante a concorrência, visto o fator da transparência, agilidade e fidelidade para os clientes e acompanhamento do processo para os fornecedores que atuam dentro da plataforma. Pode dizer assim. Foi demais o negócio. Matou um pouco. Se for para baixo, daí vai muito. Nós pretendemos atuar no setor de aplicativos móveis de distribuição, onde será o setor de gerenciamento. Por mais que a gente trabalhe em cima do ramo de aplicativos de distribuição, a gente busca também a parte de gerenciamento, né, que vai ser justamente o gerenciamento de todos os dados que vão trafegar dentro desse nosso aplicativo, que vai envolver empresas de distribuição, pessoas, usuários com potenciais sendo clientes e todos os administradores dessas respectivas empresas de distribuição, né? Hoje o mercado tem crescido bastante, né, pelo fato da pandemia e com o crescimento por conta da evolução. Ele desconfigurou muito aqui. Crescimento por conta da evolução catastrófica da tecnologia na vida das pessoas, né, sendo muito promissor. Então, esse desenvolvimento que aconteceu justamente na parte da pandemia alavancou muito mais essa questão de distribuidores e até mesmo restaurantes, abriu caminhos assim muito grandes para justamente ter essa comunicação entre cliente dentro da sua residência e distribuidores que querem realizar suas respectivas vendas sem ter aquela espera, por exemplo, de clientes irem até a sua loja. Então, a gente vai proporcionar, na verdade, né, essa comunicação entre distribuidores e clientes, que não vai precisar ter todo o cliente chegar, mas vai precisar conhecer a empresa que vai realizar todo o seu marketing, enfim, né? A gente vai facilitar esse meio de comunicação.
Então vai segmentar em várias camadas, né? Onde pode ir no ramo de alimentício, comercial, hospitalar, entre outros, né? Dependendo do que a distribuidora ela vai querer vender, a gente vai estar distribuindo no ambiente todo familiarizado, tanto para o administrador quanto para o cliente final. Nesse ramo a questão geográfica não é um problema, né? Pois o próprio usuário que cria a empresa em seu local de atuação, então dependendo... eu criei aqui, por exemplo, em Rio do Sul, então eu vou atender apenas regiões aqui de Rio do Sul, porque não equivale, por exemplo, de Rio do Sul fazer uma venda para Blumenau, porque vai ser um local muito grande e a distância assim vai ser muito Inviabilizar. catastrófica. O modelo de negócio da Coca-Cola com a entrega das garrafinhas. Né? O pessoal queria sempre, porque era entrega com carroças na época. Estou falando em 1800, início de 1900. Então, eles não queriam mais de 30 milhas nas duas direções da cidade sede. Por quê? Porque eles iam com a carroça já entregando e pegando os vasilhames de volta. E 30 milhas era o que o cavalo, uma parelha de cavalo ou 4, conseguiam atravessar durante um dia. Né? Então, eles imaginavam, se eles estavam indo com o cavalo bem tranquilo, né? E o distribuindo. Né? Outra empresa que fez isso, foi lá na Alemanha, é uma distribuidora de bebidas. E ela cresceu muito na pandemia. Eles já estavam fazendo esse serviço, já tinham um aplicativo, né? Mas o foco deles era, não sei se vocês já foram aqui no Opa, já viram lá que tem uns 2 carros plotados chamado Cueca Shop? Né? E eles já faziam isso. E na pandemia, esses caras trabalharam que nem um louco. Por quê? Porque o pessoal queria receber em casa. A própria Ambev, não sei se vocês estiveram lá no Summit, né? O ex-diretor de tecnologia da Ambev falou: nós devíamos ter lançado antes vários outros aplicativos. O que mais eles acertaram foi o Zé Delivery. Né? Por quê? Porque agora o pessoal quer comodidade, quer receber. E aí, claro, nesse tipo de compra não é para comprar uma unidade. Né? Não vai pedir uma cerveja, vai pedir um engradadozinho, né? Ou então pelo menos uma caixinha. A própria Coca-Cola fez agora, não sei se vocês viram, 6 garrafinhas de vidro. Um estojinho assim, para ser bacana. Por quê? Para o pessoal deixar na cervejeira. Né? Então, meu filho comprou e, sei lá, né, pode ser, mas ele gosta ou a de 1 litro ou aquela, porque na de vidro fica com um sabor mais gostoso, parece uma questão de gaseificação, etc. e tal, da própria Coca-Cola. Então, vocês estão dando uma opção aí bem bacana para os distribuidores, né, poderem entregar lá no que nos Estados Unidos eles chamam de a última milha, last mile, né, que é fazer a entrega no cliente final. Esse termo é usado também tanto nas entregas quanto o pessoal da internet, né, o que está lá na casa do cliente. Cadê? Barreiras para atingir o mercado. Bom, então, barreiras para atingir o mercado, né? A concorrência acirrada, né? Então, o mercado de serviços de distribuição de aplicativos é altamente competitivo, com a presença de diversas empresas que oferecem serviços semelhantes. Então, com o que eu já tinha apresentado em relação o crescimento catastrófico que teve dos aplicativos de distribuição, alavancou também essa questão de competitividade. Então, essa competição que cresceu durante esse tempo de pandemia também possibilitou uma maior competitividade e, como consequência, um quesito de inovação um pouco maior também, que é justamente porque o nosso aplicativo ele também tem como quesito de inovação, que é a alta disponibilidade e um serviço de entrega com maior qualidade. A concorrência ela pode representar uma barreira para o crescimento, né? E a conquista de novos clientes. Porém, por mais que seja a concorrência, por mais que seja uma barreira, ela também é um ponto de ignição para a gente, porque justamente vai fornecer a gente aquela maior vontade de querer inovar. Então, entre os iguais vai ter que existir um diferente, que é justamente o que a gente propõe. Regulamentações e requisitos legais, né? Então, existem regulamentações governamentais especiais para o setor de distribuição de aplicativos, com lei de proteção de dados e direitos autorais, né?
Então existe a questão de dados, que a gente vai ter que ter uma maior cautela em relação a dados tanto do estabelecimento quanto dos nossos usuários clientes, né? Então existe algumas leis já regulamentadas para que já são aplicados, por exemplo, aplicativos como o Uber, o iFood, também eles já aplicam essa questão de segurança um pouquinho mais rebuscada para proteger seus clientes, né? Eu ia até sugerir para tu dar uma verificação, porque como vocês vão fazer eles vão fazer o transporte, etc e tal, se eles não vão precisar pagar o ICMS sobre a parte de transporte. Eu acho que a empresa é oficial. Eu não sei como é que fica quando tu faz como pessoa física, é uma coisa, mas quando é tu CNPJ tem algumas legislações aí que tu tens que dar uma olhada. É muito comum que as empresas, né, de transporte façam alguma coisa para prestar esse serviço, né? Então, às vezes vai ter empresa que vai querer que tenha como é que é o nome chique é conhecimento de frete, é o simples, né? Mas é esse aqui, ó. Conhecimento de frete eletrônico, esse aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar nele. Ó. Então, ó. Esse até vou postar para vocês depois lá, tá? Isso é da Fazenda Federal. Tá? Conhecimento de transportes eletrônicos. CTE agora, né? Então, você pode entrar ali e colocar, principalmente se for uma carga maior, mas vai ser obrigado a ter alguma coisa assim para transportar. Os veículos, quando depender de veículos maiores, veículos menores, motos e tal, cai na outra categoria, mas se tu pensar em produtos maiores, é uma legislação que eu acho que vocês deveriam considerar. Porque eu acho que como o foco inicial é mais distribuição de bebidas, por exemplo, vai entrar mais a questão de moto, então. Mas vai que, poxa, o cara pediu e ele pediu para uma festa, né? E aí quando tu pede para uma festa, não sei se vocês já viram, as distribuidoras de bebida fazem muito de levar inclusive as mesinhas. Eu já trabalhei com o tio tinha uma distribuidora de bebidas, agora já é falecido aqui. E a gente ia principalmente esses torneios de futebol que eles fazem lá, vai ter o prêmio final vai ser um boi. O pessoal começa a jogar às 7 da manhã, né? E termina às 7, 8 da noite. Porque aí são várias chaves, aí poxa, imagina, o pessoal vai jogar, os 90 minutos é final de campo. Então eles faziam chaves, muitas vezes o pessoal tinha. Quando era um campo só, então eles tinham um limite de pessoas, mas tinha lugar que tinha já 2 campos, jogava 2 partidas simultâneas. Né? Então, o vencedor que era mata-mata, o vencedor do primeiro confronto, daí dava uma descansada enquanto jogava outros 4 times, daí aqueles 2 ali já descansavam. E em seguida vinha mais 2, e daí já jogava mais um, e aí já davam, né, conseguia desse jogo que ia sair próximo a meio-dia, já ter os vencedores para jogar a final lá no final. Né? Os outros tinha time que, poxa, caiu para o terceiro lugar, e para disputar terceiro e quarto, eles nem terminavam a partida já em seguida, né, a turma da final era que ficava ali depois. E era o seguinte, levava tudo e depois trazia tudo de volta, e muitas vezes ele tinha na época caminhõezinhos menores, né? Então a gente ia com refrigerante, as coisas, e os freezers, e um pouquinho de bebida, instalava tudo, ele me deixava lá para fazer a venda, ele voltava com o ajuda, porque às da manhã é pouca movimento, a pessoa não vai tomar cerveja às 8 da manhã, né? Não vou usar. Voltava para carregar mais bebida, porque depois das 10 da manhã, daí as vendas estouravam, vamos chamar assim. Mas tinha que ter os conhecimentos de frete, porque se a fiscalização bater,
Pode continuar lá, querido. Então, para o último tópico, dependência de parceiros estratégicos. Então, para alcançar uma ampla base de usuários e fornecer serviços de eficiência, é necessário estabelecer então parcerias com desenvolvedores de aplicativos, fabricantes de dispositivos móveis e outros intermediários, né? Então, a dificuldade de estabelecer e manter essas parcelas pode representar uma barreira para o crescimento do negócio. A gente pode então estar buscando pessoas que já trabalharam no ramo de desenvolvimento de aplicativos de distribuidores, né? Eu acho que as grandes aí já servem como um bom exemplo para a gente se basear no nosso desenvolvimento. E a nossa maior dificuldade realmente vai ser buscar pessoas que vão querer atribuir cada vez mais nesse nosso projeto, né? Então, efeitos de economia. Foi mais. Acho que para baixo. Acho que... Efeitos da economia no setor. Então, a expansão e crescimento de economia em períodos de expansão econômica. Espera-se então um aumento da demanda por serviços de distribuição de aplicativos, né? A empresa ela pode aproveitar esse cenário para investir em marketing, expandir sua base de usuários. Então, acho que a gente já chegou a conversar que aqui as empresas elas podem atribuir marketing dentro do nosso aplicativo para justamente, se a gente tiver um número grande de distribuidores querendo entrar nesse mercado, a gente pode distribuir como se fosse anúncios, né, que elas podem realizar dentro do nosso próprio aplicativo. Então, o marketing está bem amplo tanto para isso quanto para a gente, né? A diminuição da atividade econômica, tem momentos de recesso econômico, a demanda por serviço de distribuição de aplicativo pode ser afetada negativamente, né? E nesse caso a empresa pode adotar medidas de redução de custos, como a otimização de processos de renegociação de contratos, além de focar em estratégias de fidelização de clientes existentes. E crescimento do nível do emprego. Então, o crescimento do nível de emprego pode impulsionar a demanda por serviços de distribuição de aplicativos, né, enquanto o decrescimento pode reduzir essa demanda. A gente pode então ter o crescimento interno, né, o crescimento como desenvolvedores do aplicativo, quem vai fazer a questão infra, né, do desenvolvimento desse nosso aplicativo de distribuidores, quanto questão de emprego de quem vai transportar. Então a gente tem o mercado tanto externo, que são realmente os entregadores, quanto pessoas internas que vão fazer o desenvolvimento do nosso aplicativo. Aí pode continuar um pouco. Alta baixa taxa de juros. Tu caiu ou tu caiu? Não, falei. Beleza. A taxa de juros pode influenciar os investimentos em tecnologia e inovação no setor de distribuição de aplicativos. Em momentos de alta taxa de juros, a empresa pode enfrentar dificuldades para obter financiamento para expansão e atualização de infraestrutura. Na alta e baixa inflação, a inflação pode afetar os custos operacionais, como energia, transporte e materiais, e a empresa deve monitorar os custos de perto e adotar medidas de controle para as despesas, negociação com fornecedores e busca por eficiência operacional. Oscilação na taxa cambial. A oscilação na taxa cambial pode afetar a importação de equipamentos e tecnologias utilizados na distribuição de aplicativos, e a empresa pode buscar alternativas de fornecedores locais, diversificar suas fontes de suprimentos ou buscar estratégias de hedge cambial para mitigar os impactos dessa oscilação. Impacto de fatores sazonais. Os fatores sazonais podem afetar o volume de downloads dos aplicativos. É importante analisar os padrões sazonais específicos do setor e adotar medidas para minimizar os efeitos negativos ou ampliar a atuação. Isso pode incluir estratégias de marketing direcionadas para cada temporada, promoções especiais, parcerias com eventos sazonais e adaptação dos serviços para atender as necessidades sazonais dos usuários. Tendências em inovação. Aqui eu tenho um comentário. No 2000 e o verão de 20 para 21 e 21 para 22, deu falta de cerveja em alguns pontos por uma situação. As empresas de distribuidor de bebidas sempre achavam assim, não, as produtoras, né, de cerveja, época de virada de ano, o pessoal vai passar onde? Praia. Mas com a proibição dos encontros na praia, Florianópolis proibiu tudo, tal, os mercados estavam muito abastecidos, eles tinham uma média de venda. E aí aconteceu de o pessoal ter que jogar o preço da cerveja lá embaixo. Enquanto aqui o preço estava alto. Né? Por quê? Porque daí o pessoal, tá na pandemia, vamos correr para onde? Pra praia. Não, pro mato. Ah, tá. Pro mato? Claro, o pessoal foi para os sítios, fazer as festas nos sítios. Ah, os clandestinos?
Não, é que ali no 20 para 21 já podia fazer alguma coisa, podia ter alguns encontros. Mas daí o pessoal, em vez de passar as férias na praia, Onde tinha vigilância? onde tinha vigilância e monitoramento e tudo mais, resolveu ir para o interior, onde era bem mais difícil de tu contrair, né? Porque tu estava lá no meio do mato. Só se alguém dali. E aí é o seguinte, o contágio era pequeno, porque se uma pessoa fosse contagiada, uma pessoa tivesse com a doença, com o vírus, ele ia atingir só o pessoal da família dele. E não na praia, que o problema da praia é que eles botam uma barraquinha grudadinha na outra ali, né? Tu nem pode conversar muito porque todos os ouvidos ali estão te ouvindo. Sim. Né? Então, tem essas questões de sazonalidades. Massa. Né? E a distribuição também, aí muda. Né? Por exemplo, agora nessa época do frio, o pessoal foge um pouco da cerveja e fica deste lado. Nossa. Né? Não, bebidas quentes. Esse bicho ainda ri, mano, dessa piada, como é possível? Muito bom, velho. Tá doido. Vamos lá. Para acabar logo a minha parte aqui. Tendências e inovações tecnológicas. As tendências e inovações tecnológicas podem impactar o setor de serviços de distribuição de aplicativos de diversas maneiras. Isso inclui melhorias na gestão de estoques, automação de processos, adoção de técnicas avançadas de análise de dados para oferecer recomendações personalizadas aos usuários, melhorias na comunicação com o mercado por meio de aplicativos móveis e chatbots, e otimização dos métodos de entrega dos produtos e serviços. A empresa deve estar atenta a essas tendências e considerar a adoção de tecnologias relevantes para se manter competitiva no mercado. Relação com determinações governamentais, o setor de serviços de distribuição de aplicativos deve estar em conformidade com as determinações governamentais, como a proteção de dados pessoais e segurança da informação. A empresa deve adotar políticas e práticas de segurança, estabelecer parcerias com desenvolvedores de aplicativos que estejam em conformidade com as regulamentações e garantir a privacidade e integridade dos dados dos usuários. Pode baixar, professor. Distribuição no setor de oportunidades são ameaças identificadas. A distribuição do setor de serviços de aplicativos pode ser realizada por meio de lojas de aplicativos, parcerias com fabricantes de dispositivos móveis, acordos com operadores de telecomunicações e outras estratégias. As oportunidades incluem expansão para novos mercados, parcerias estratégicas para ampliar a base de usuários e a possibilidade de crescer e oferecer serviços adicionais, com publicidade e compras dentro dos aplicativos, e as ameaças podem incluir a concorrência de outras plataformas de distribuição e a necessidade de se adaptar rapidamente a novas tecnologias e demandas do mercado. Médias de preços, custos, vendas, tempo de estoque, etc. A média de preços, custos, vendas e tempo de estoque no setor de serviços de distribuição de aplicativos pode variar amplamente dependendo do modelo de negócio adotado e das características dos aplicativos oferecidos. A empresa deve realizar análise de mercado para identificar a média de preços praticada pelos concorrentes e definir uma estratégia de precificação adequada. Quanto aos custos, é importante monitorar os gastos operacionais como infraestrutura de TI, licenciamento de software e custos de marketing. O tempo de estoque pode ser mínimo, uma vez que os aplicativos são distribuídos digitalmente. Mas a empresa deve garantir uma infraestrutura robusta para lidar com os picos de demanda e evitar a disponibilidade dos aplicativos para download. A análise constante dos indicadores de desempenho e a busca pela eficiência operacional são fundamentais para se manter acima da média do setor. Mas daí já acho que já vai entrar aquela imagem. Né? Da matriz SWOT. Ué, A imagem não foi? acho que vem depois então. Pera, deixa eu só ver aqui, que às vezes foi desconfiguração da... Consegue continuar? Consigo, mano. Muita garra, mas. Vamos ver se a questão de imagem, às vezes ele... Aqui. Ó, essa é a evolução do iFood. Eu acho que essa daí vem depois, forças, ameaças. Ou é aquela do iFood? É aquela do iFood lá, mano. Então vamos voltar, porque aí ele desconfigurou tudo. Tem que olhar aqui no visualizador mais simples. Valeu, mano. Eu acho que aí só é pra mostrar como base o que a gente usou como referência, né? A história do iFood desde o início, então acho que começou lá em 2000. Aqui tá muito pequenininho. Tem como aumentar um pouquinho. Pra conseguir ficar legível. Aí eu acho que tá bom. Começou lá em 2011, né? Quando ocorria 12 mil pedidos por mês. O Disque Cook é fundado em São Paulo, né? Era um guia impresso de cardápios com pedidos feitos por telefone. Então tudo começou no modo antigo, né? Onde você tinha aquele guia, mostrava o número do estabelecimento e você realizava
simplesmente ligando para o estabelecimento, aí tinha toda aquela comunicação, né? E é justamente o que o iFood ele quis simplificar na vida dos usuários, né? Em 2012, então, foi lançado o site, o aplicativo para dispositivo móvel, justamente tentando agregar um pouco mais esse modo antigo, que meio que tentando substituir, né? A empresa, então, recebe investimentos de Movile, grupo brasileiro criado por Fabrício Brioli, atual presidente do iFood. Então, em 2013 realmente aconteceu aquela grande expansão, onde ocorreu o investimento um pouco mais robustado para querer fazer o iFood crescer um pouco mais nesse quesito de aplicativos móveis, né? 2014, então, a gente já aumentou de 12 mil pedidos por mês para 134 mil pedidos por mês. Então, após a fusão com o restaurante web e empresa, aumenta uma área de atuação. Então, esse investimento inicial com essa ideia de proposta bem inovadora teve esse crescimento gigantesco na época de 2014. Em 2015, então, a gente já consegue alcançar aqui com o iFood 1 milhão de pedidos por mês, né? Então, a gente já consegue, em questão de um ano, ter essa evolução catastrófica que o iFood teve para questões de 1 milhão de pedidos. E questão geográfica, eu acho que já cheguei a citar, mas a questão geográfica, por não ser um impedimento para eles, então, eles conseguiam, por mais que eles não tivessem um restaurante, mas eles tivessem o gerenciamento de todos os restaurantes do Brasil, por exemplo, a gente já conseguia ter 1 milhão de pedidos em todo o Brasil. Então eles conseguiam ter esse crescimento em relação a pedidos por não ter uma barreira geológica, né? Geográfica. Então em 2016, fusão com a Spoon Rocket, triplica o número de entregas, então a questão de pedidos vai aumentar por consequência da questão de entregas. 2018, a gente já pula então 2 anos, para a empresa consolidada com seu modelo logístico de fusão com a Rápido, que é justamente uma outra fusão que eles buscaram para ter uma maior agilidade naquela questão de entrega entre entregador e usuário cliente, né? Em 2019, então, eles alcançam na verdade, né, um patamar de 20 milhões de pedidos por mês. Então o iFood ele adquire o Equima e investe na inteligência artificial para melhorar aquela questão de comunicação entre o usuário que quer realizar o pedido. Ele consegue ter uma agilidade, uma facilidade maior naquela questão de comunicação dentro do próprio app, né? E eles conseguem alavancar, então em 2021 eles triplicam o valor de pedidos para 60 milhões de pedidos por mês. E a empresa ela lança compromissos públicos que tem impacto em educação, meio ambiental. Então eles já conseguem meio que fugir da parte só de entregas, mas sim para uma questão mais solidária, né? Eles querem trabalhar com ONGs, por exemplo, para ajudar a questão de alimentação mundial, né? Para a questão da fome, a questão de sustentabilidade ambiental, e eles procuram ter mais esse contato com esses problemas, né, mais agravantes durante essa época de 2021. Em 2022 a gente já consegue ter um pouquinho mais de evolução em 65 milhões de pedidos por mês. Perfeito. Vamos continuar lá onde estávamos. A matriz SWOT, né? As forças de vocês e as fraquezas e oportunidades. As nossas forças, então, a plataforma tecnológica avançada e robusta, né? Acho que já consegue se explicar por ser um aplicativo mais atualizado, né? Experiência e conhecimento no mercado de distribuição de aplicativos, equipe altamente qualificada e especializada, parcerias estratégicas com desenvolvedores e fornecedores e forte base de clientes satisfeitos. Então, a gente já tem uma base de clientes que já tem uma experiência com essa questão de aplicativos móveis, então eles já estão acostumados a ter essa experiência de saber como lidar com o aplicativo de distribuição, então a gente já consegue ter uma base consolidada de clientes, né? Nossas fraquezas, então, limitações financeiras para investimento e expansão. Então a gente conseguiu ver lá no iFood que foi justamente aquele investimento inicial que eles tiveram quando eles estavam querendo ter aquele sonho de ser um dos maiores aplicativos de distribuição, só que de alimentos, né? E então a gente vê como um ponto de fraqueza para a gente não depender de alguém que tenha a boa fé e querer investir na gente, mas a gente mostrar esse nosso reconhecimento, e quem sabe a gente não tem essa certeza, então acaba se tornando nossa fraqueza. Dependência de acordos com desenvolvedores e fornecedores, que é uma outra coisa, que então a gente depende
de acordos pontuais para os nossos desenvolvedores e fornecedores, então acaba sendo também um dos pontos de fraqueza. Principalmente na hora que vocês forem crescer. Vocês começam vocês desenvolvendo, mas chega um limite que vocês não conseguem mais atender dali para frente. Isso, vocês vão ter que aumentar a equipe. Isso. E necessidade de melhorar o alcance e visibilidade da marca, então eu acho que daí também é uma consequência dos primeiros investimentos. Então a gente consegue lançar nosso aplicativo, consegue lançar o público, mas não tem a visibilidade, por justamente ser a concorrência ela ser um pouco mais disputada durante o tempo, acaba se tornando também um dos nossos pontos de fraqueza, porque a gente tem que entrar com marketing muito forte, e é isso um dos pontos fracos que a gente encontra nesse meio de caminho, né? Oportunidades, então crescimento contínuo do mercado de aplicativos, então por mais que seja concorrido, é um mercado promissor. Parcerias com novos desenvolvedores de ascensão, então a gente consegue também atribuir desenvolvedores novos com um custo-benefício mais acessível. Expansão para mercados internacionais, demandas emergentes para soluções distribuidoras eficientes e seguras, possibilidade de diversificação dos serviços oferecidos. Então a gente tem até como base o iFood, que começou no ramo alimentício, mas lá no final eles começaram a trabalhar com questão de ONG, problemas da fome mundial, problemas de sustentabilidade ambiental, e eles conseguiram entrar nesse outro ramo para justamente conquistar o público e mostrar que eles não estão apenas no ramo de distribuição, mas eles querem realmente mostrar essa parte mais humana deles, né? Ameaças. Então, mudanças nas políticas das lojas de aplicativo de diretrizes de distribuição. Então, as diretrizes elas se mostram um pouco mais, como é que se diz? Um pouco mais difícil da gente aplicar o nosso desenvolvimento do nosso aplicativo, por justamente estar mais rigoroso nesse mercado. Avanço da concorrência, incluindo grandes empresas e tecnologias. Riscos de segurança e proteção de dados, então eu acho que a gente já chegou a comentar sobre essa questão de proteção de dados, que a gente precisa um pouco mais de segurança, né, aplicada dentro do nosso aplicativo. Flutuações econômicas e instabilidade financeira global, então acho que isso daí é um ponto que a gente não consegue controlar. E rápida evolução tecnológica exigindo atualizações e adaptações constantes. Caraca. Maravilha. Perfeito, pessoal. E aí, acho que vocês podem concluir isso aí na próxima semana, que nós estouramos o nosso tempo de hoje. Tá? Então vamos encerrando por hoje. Lembrando que amanhã, né, nas programações aí do nosso Empitec, nós temos a viagem para conhecer essa questão de segurança e tal, ao data center da Unifique.